algum filme na Reflux, né? Justamente escolhesse algo da minha escolha própria, e eu pensei em algum filme brasileiro de imediato, né? Puxar essa brasa sardinha para o nosso cinema brasileiro. E eu fiquei na dúvida de alguns filmes que eu poderia trabalhar, né? E como foi adiado de outubro para novembro, então eu aproveitei essa questão do mês de novembro, o mês da consciência negra, então eu acabei puxando para algum filme que trabalhasse com sistemática racial no país, né? E acabei encontrando um filme, que é esse aí, o Passo de Espera, que é um filme que praticamente ficou no limbo da cinematografia brasileira. Ele veio aparecer de uns tempos para cá. Eu particularmente eu vim encontrá-lo no YouTube, mexendo lá no YouTube e encontrei esse trabalho. E esse vídeo, né? E não é um vídeo tirado do Canal Brasil. Ele é um vídeo tirado de um projeto aí que contemplava filmes de diretores negros dos anos 70. Por isso que no meio do filme aparece um cara falando, né, uma apresentação básica do Compasso de Espera. Pois bem, aí eu tentei rabiscar alguma coisa sobre o que falar, né? Primeiramente, falar da representação do negro no cinema, né? A gente explorar em linhas gerais isso. Essa questão do negro na frente da tela, né, na frente da câmera e fora da câmera também, é interessante a gente pensar um pouco nisso. Aí tem o Antônio Filho, que é o diretor, eu acho que a gente vai poder comentar menos, a gente fala por quê. E depois tem o filme em si, né? Aliado ao filme em si tem a figura do Zózimo Bubu, né? Falecido em 2013, que tem uma importância muito grande para o cinema, né, no Brasil, no que diz respeito à temática negra, né? Tanto ele que deixou de ser ator, né? Saiu de frente das câmeras e passou para trás das câmeras. Então tem uma importância muito grande também no cinema brasileiro, que diz respeito a essa questão do negro no cinema. Certo? Pois bem, pegando a primeira parte, que é a representação do negro no cinema, eu me baseei no livro lá do João Carlos Rodrigues, né, um autor que escreveu um livro no final dos anos 80, que era o Negro Brasileiro no Cinema, né? Esse livro teve 3 edições, a terceira foi agora, agora não, né? Saiu em 2001 e está esgotado, né? E eu pesquisando percebi que falta um pouco de interesse das editoras e lá do mundo acadêmico mesmo de colocar esse trabalho do João Carlos para frente. É um livro que você encontra alguns trechos de PDF, né, que ele faz uma análise aprofundada de como é que esse negro foi representado ao longo do cinema brasileiro no século XX. Né? E lá no momento do livro dele, ele pontua como é que esse negro é representado no cinema brasileiro. Né? Tem esse negro individual, né, o personagem individual, e tem esse personagem negro, ele tem contato, né, vamos dizer assim, uma relação interracial. Né? No que diz respeito ao negro como personagem, ele pontuou pelo menos 7 personagens. Né? Que é muito parecido, Tatiana, com aquela nossa discussão na disciplina do Dídimo de gêneros cinematográficos, né? Que a gente falava lá da questão da representação do personagem negro no cinema americano. Então ele se baseia um pouco naquilo e traz para a nossa realidade. Né? Ele vai ter, por exemplo, o Preto Velho, né, que seria o pai Tomás, o tio Uncle Tom lá nos Estados Unidos, né, aquele personagem, né, já idoso, resignado, né, que já sofreu muito na vida, que aceita aquela situação dele. Né. A Preta Velha, que seria a Mami, né, aquele personagem tipicamente da tia Anastácia, né, se o Cabo Amarelo, a mãe dele, por exemplo, no filme aí, né, o pai do personagem, aquela mãe bondosa, amorosa, né. A gente vai ter o Crioulo Doido, peguei os personagens lá do Mussum do cinema, por mais que o Mussum seja um personagem televisivo, mas esse Mussum com raio de cinema tem esse negro que faz graça, faz piada, o próprio Grande Otelo também, está dentro desse espaço aí. A gente vai ter também a mulata sensualizada, né? a mulata boazuda, vamos dizer assim, né? A questão da mulata, né? Que ainda hoje se fala muito essa questão da mulata, o próprio carnaval da Globeleza, né? Esse aspecto seria da mulata, do corpo escultural, né? Essa questão sexualizada. A gente vai ter o malandro, né? O malandro, o personagem do Antônio Pitanga, que ele assumiu aí ao longo da carreira, tem essa questão da malandragem, do morro, não é isso? Temos o negro revoltado, né? Esse negro revoltado, basta dizer cidade de Deus, né? A queda do negro que pode ser violento, né? Que é criminoso, que é o algoz, que pode morrer no final, mas também pode ser aquele negro também que luta pela classe da qual ele faz parte. Né?
E o último que eu deixei, que é justamente o Negro de Alma Branca. O personagem do Jorge aí deixa bem claro como é que seria esse Negro de Alma Branca, né? O personagem dos Oswald Bubu, tá certo? Isso seriam os personagens negros individualizados no cinema. Aí por outro lado vai ter esse negro relacionando-se com outros grupos, né? A relação interracial. A gente vai ter aquele negro com uma situação de cordialidade, né? O próprio Grande Otelo, ele naquela cordialidade, aquela brincadeira dele, que ele de alguma forma era escada pro Oscarito, né? Ou pro Anquito, dois comediantes brancos, não é isso? E tem a questão dessa relação quando se dá a questão do romance, como aparece aqui, né? Quando é um romance de um branco ou a negra, isso é tranquilo, né? Acaba até tendo em alguns momentos final feliz. Mas quando ocorre casos como esse aqui, né, do negro com a mulher branca, é comum nessa representação do negro ter algo conflituoso, né, algo que o final não vai bem. Se você for pegar a literatura, isso também é muito comum na literatura também, né? Mulato, do Luiz Azevedo, no século XIX, tem essa relação também do mulato, que se apaixona por mulher branca e não funciona muito bem, não tem um final feliz, não é isso? O próprio Zósimo já tinha, antes desse filme aí, o Zósimo tinha participado da primeira novela, cujo o protagonista negro aparece, no caso seria ele, né? Que é a novela Vidas em Conflito, com a Leila Diniz, né? A novela é de 68, o filme é de 69, né? 69 para 70. E a novela teve várias críticas, né? A censura deu de pau, porque o público não absorveu essa ideia desse negro, né, tendo um relacionamento com a Leila Diniz, um símbolo sexual na época, né, já. Então a novela foi meio que mutilada, né, teve que acelerar o processo, porque tinha esse preconceito, né, com esse casal, né, interracial, e tinha também um casal que era da mulher mais velha, desquitada, né, divorciado, na época que o divórcio não era algo permitido no Brasil, né, divórcio em 77, estou vendo agora 40 anos esse ano, e essa mulher casada, mas separada, com vários filhos, se apaixonava por um rapaz mais novo. O conservadorismo da cidade brasileira na época, né, deu de pau esses dois casais. Então a novela foi meio que cortada. Certo? Então pronto. A gente percebe também que esse negro ele vai aparecer também em alguns, né, cineastas do cinema novo. Né, Glauber, Nelson Pereira de Santos, o próprio Cadieri, acho que foi uns 3 ou 4 filmes com a presença do negro. Né, o próprio Teu Pitanga é um ator negro muito recorrente dos trabalhos dele, isso. Mas a gente percebe que há uma maior responsabilidade, né, com o personagem negro, sai aquele negro folclórico, né, muito caricatorial, né, e ainda esse negro mais real, né, com um papel mais responsável no meio que ele vive. Mas não se pode levar em conta que esse trabalho do Glauber, do Nelson Pereira dos Santos, do próprio Cacadiegues, com um pensamento, uma linguagem estética da questão do negro no cinema. Ele vê esse negro muito mais participando da classe popular. Né? O negro faz parte daquele grupo popular que tem problemas, que precisa acordar para lutar por seus direitos. Não é uma questão do negro. Certo? O que vai de fato acontecer nos anos 70 é que esse negro sai de frente das câmeras e passa para trás das câmeras. Né? Aqui o próprio Zósimo, né, que depois desse filme aí, ele dirige o primeiro dele, né, é um curta, né, você me confunde, se é Olho na Alma ou Alma no Olho. Vou passar até hoje na morte do Clebson, acho que é Olho na Alma. Né? Ele pegou os negativos que sobrou desse filme aqui, o Passo Espera, e fez um trabalho experimental, né, que até nas minhas leituras que eu fiz, escrito por isso até colocar um trabalho instalativo. Né? Então, foi o primeiro filme que ele fez como diretor. Aí nessa época aparece o Valdir Onofre, Haroldo Costa, né, o Dillon Lopes, o próprio Teu Pitanga vai fazer um filme também em 79. Né? Então o negro nos anos 70 ele começa também a aparecer por trás das câmeras. É isso? E tem a questão também, aí eu já dou um avanço maior nos tempos presentes. Né? Fizeram-se uma pesquisa através do GEMA, Grupo de Estudo de Multidisciplinar de Ação Afirmativa, na qual esse grupo da UERJ, né, foi fazer um levantamento, né, da cor do cinema brasileiro, né, dos roteiristas, diretores, atores. Né, e pegaram a lista de 218 filmes, mais ou menos, todos aqueles que foram supostamente campeões de bilheteria,
né? Não sei qual foi o critério dessa bilheteria, quantos mil pagantes, né, tiveram nesses filmes, mas esse grupo selecionou 218 filmes. E nesses 218 filmes, aí vamos lá, diretores brancos, na sua maioria, né, até os homens aqui, 84 seriam homens brancos que foram diretores desses filmes de maior sucesso de bilheteria entre 2002 e 2012. Né? 13% de mulheres diretoras brancas, não é isso? E apenas 2% de homens negros, diretora negra nenhuma. Né? Quando eu passo para roteirista, vai ficar algo parecido, né? Eu vou ter 74% de homens que são diretores, né? São roteiristas. Desses 74% de homens, eu vou tirar 4% de homens negros, que são roteiristas, e eu vou colocar 26% de mulheres brancas de roteiristas. Mulher negra como roteirista nenhuma. Né? Lembrando que eu estou me referindo, né, a esses filmes que tiveram, né, um certo público, né? Possivelmente uma fatia maior vai estar filme da Globo Filmes, né, mas estou falando desses filmes que tem uma vida maior em festivais do que circuito comercial, né? Mas circuito comercial. Aí tem a questão também dos atores, né? Isso que ele cita, por exemplo, que entre homens e mulheres dos filmes a predominância foi de 80% de atores e atrizes brancas, né? E 13% com negros, né? 80 mais 13, 93. Então 7% seriam de outros grupos, né? Que vão aparecer como personagens desses filmes, né? Ou seja, a questão curiosa desse levantamento aí é que falta uma diversidade, né, na produção brasileira. Se falta uma diversidade na produção brasileira de homens e mulheres, negros e brancos, para realizar, para escrever, então também o que vai ser abordado nos filmes não vai ser diverso. Né? Então os estereótipos vão continuar existindo, os equívocos vão continuar existindo. Né? Isso não me refere apenas à questão do negro, mas também outros grupos sociais que também são bem caricatos, né? Você pega alguns filmes da Globo Filmes também, acho que vai se repetir essa fórmula, né, de personagens, então é algo a se pensar. Principalmente aqui no Brasil, que uma boa parte desse investimento é do Estado. Por um lado você tem o Estado que trabalha que trabalha com cotas para as universidades, né, que temos acesso a essa universidade mais diversificada, né, até eu posso puxar o curso de cinema também, tudo, não só o nosso. Né, tem um investimento do Estado para que haja diversificação de estudantes, né, e quando chega na produção, que depende desse investimento do Estado, não há uma diversificação nesses materiais, né, nesse material humano para poder produzir. Tá claro aí? Claro? Pois bem, essa explanação só para lembrar, né, que ao longo da história do cinema brasileiro, o negro é colocado como personagem secundário. É isso, ele é muito mais um personagem coadjuvante, ele está muito mais como uma participação do que uma atuação, né? Mas como eu estou falando, se há uma diversificação de produções, a gente vai perceber essa figura do negro muito além do que está sendo muito batido hoje em dia, né? Tropa de Elite, é isso, o próprio Cidade de Deus, né? Sair dessa questão ligada à favela, à violência, pode-se ampliar isso. É isso? Enfim, estou tentando montar aqui, Matheus, justamente uma ideia de como é que esse negro é abordado no cinema para que a gente possa chegar aqui no filme. É isso? Primeiro, é um filme de um diretor de teatro, Antônio Filho. Foi o único filme que ele fez na vida, né? Então dá para perceber alguns elementos de teatro aí. Você vê que o personagem dos Osmo ali, o Jorge, ele fala um fôlego só, um diálogo enorme, solta. Né? Esse é um texto marcado, percebe, tem algumas frases de efeito que nos faz questionar, né, pensar ou refletir sobre. Então tem muito elemento do teatro ali presente, isso é um fato, né? O Antônio Filho é um diretor branco, né, um cenógrafo, um diretor de teatro branco, né, que faz parte lá dos ícones do teatro moderno, né? Ele que nos anos 60 e 70 trouxe uma mudança na estética, né, na arte, uma mudança cênica, estética e política no teatro brasileiro, não é isso? Ele se enveredou pelo cinema e fez somente esse filme, né? Ele, nos relatos que eu li dele, ele fala muito dessa questão que ele tinha uma preocupação muito grande com a questão racial, né? E ele lia muito Florestan Fernandes, né? Nosso intelectual, que nos anos 50 lançou um documento na qual ele dizia que a democracia no Brasil só vai existir de fato quando houver igualdade racial. É a ideia básica, né? E daí ele vai construindo esse pensamento dele
das relações raciais, que até então, né, ainda se valorizava muito aquela ideia lá do Gilberto Freire, né, democracia racial, todo mundo vai viver bem, a partir da mistura das cores, né, das raças, e haverá esse embranquecimento e o Brasil será uma nação unida. Então começa a quebrar essas ideias. E ele teve um momento de conversa com muitos diretores, né, principalmente atores negros, para conversar sobre essa relação, até ele conseguir chegar nos Osmond, né. Se vocês perceberam aí, tem roteiro e história e roteiro de Antunes Filho, né. Mas a conversa que ele teve com os Osmond foi muito importante para fazer o personagem. O nome dos Osmond na vida real era Jorge da Silva, né? O personagem é Jorge também. Os Osmond era casado com uma mulher, uma figurinista branca, não estou lembrado o nome dela aqui agora, né? Então tem muitas experiências de vida dos Osmond que foi falada, relatada por Antunes Filho, que, né, deu para formatar esse roteiro. Então eu acredito que os Osmond poderiam ter sido creditados em alguma coisa ali nesse roteiro. É isso? Pronto, bem. Aí o filme ele foi feito entre 69 e 70, né? E o filme foi censurado, né? Foi levado para censura, o SNI, que era o Serviço Nacional de Investigação, deu o aval, mas ficou naquelas etapas, né? Naqueles trâmites, onde é que está o filme, né? O setor tal está analisando, o setor tal, isso era os Osmond, o próprio Antunes Filho indo, então passou 70, 71, 72, só foi liberado em 73. É isso? Então o filme já teve aí 3, 4 anos da feitura para exibição, né? Ele em 73 estreou com poucas salas, com pouca repercussão, apesar de ter tido boas críticas, mas só vai ter um circuito maior em 76. Depois daí o filme desapareceu, né? O próprio Antônio Silva voltou para o teatro, os Osmond passou para trás das câmeras, então foi um filme que foi esquecido pelo tempo, né? Ele veio ser resgatado, não sei como, né? Como eu falei para vocês, eu acabei encontrando por acaso esse filme no YouTube, depois eu fui procurar, fui ler alguma coisa sobre ele, né? Ele foi muito citado com a morte dos Osmond, né, em 2013, né, do filme que ele participou, né? E o filme na época teve boas críticas, mas também teve pessoas reclamando, né? Porque não foi um diretor branco que dirigiu o filme, muitos reclamaram também da dublagem, né? O Antônio Filho citou que foi os Osmond, não foi os Osmond, porque os Osmond estavam ocupados fazendo muitas coisas, então tem que chamar um ator para dublar ele, não sei, eu acho questionável, acho que tem que ser um ator de teatro para poder, né, aquele discurso que se encontra no roteiro sai com mais presença, vamos dizer assim, né? Ele escolheu o preto e branco, né? Uns falam que foi por questão estética, mas outros falam pelo custo mesmo, né? Seria mais barato fazer preto e branco do que fazer colorido, né? E também teve essa questão que o próprio Antônio Filho fala que ao fazer preto e branco os exibidores não gostavam muito de exibir, alguns exibidores davam preferência para exibir filmes coloridos. É o que acontece hoje, que o Thiago sempre estava falando uma vez, hoje o exibidor prefere passar filme dublado do que legendado, né? Então tem essa situação de como esse filme foi feito. A gente chega na figura dos Osmond e chega na figura, no filme em si, né? Eu procurei muito, rapaz, o nome do montador, né? Que é o Charles Fernando Mendes de Oliveira. Eu pesquisei, tinha algumas referências a alguns filmes que ele dirigindo, mas não tinha como é eu pensar desse cara como montador, né? Até falar para você, né, que era a questão que tem uns frames meio soltos, né, no meio, que tem uma coisa nada a ver que aparece. Eu acho que a montagem ela funciona quando você coloca a voz do personagem, né, como se fosse uma voz off, né, e você e a montagem mostra o que ele é, como é que é a vida dele, né? É um negro de classe média, não é isso? Esse é um dos grandes pontos que se fala do filme, que foi a primeira vez que criou-se um personagem negro da classe média, né? Esse negro que foi ascendendo na classe média ao longo dos anos 60, né? Esse negro é um negro que está no mundo que supostamente não seria dele, né? A ideia de negro no cinema não é aquela ideia da comunidade, né? Da periferia, não é isso? E ele mostra um negro, né? Mora num apartamento, bem vestido, dando autógrafo, né? Você percebe que ele é um poeta, um artista, mas também ele é um publicitário, né? Não, pode falar sobre isso. Bom, tem uma situação, né? E tem umas coisas, não sei se eu vou chamar que é maniqueísta, não sei, vai ter umas coisas que não sei se o que mais é o filme que incomoda, o personagem parece que incomoda. Ele não é vítima, não dá para sentir pena dele como vítima,
no sentido de que, por um lado, ele tem uma mulher que ele usufrui dessa mulher, que é mais velha do que ele, para ele obter alguma coisa, isso é um fato. Né? Isso, ele foi apadrinhado por possivelmente é o patrão da mãe dele que era empregada. Né? Isso, então tem toda uma situação de contradição no personagem. Vocês perceberam isso? Né? Tem essas contradições dele. Ele está entre dois mundos, né? O mundo branco e o mundo negro. Ele é todo tempo confrontado. Vocês percebem que é confrontado várias vezes. Eu estava assistindo antes de ontem, né, e fui anotando as cenas. Eu contei mais ou menos 28 cenas, né, levando em conta que tem aquelas grandes sequências que é do apartamento, né, e a do restaurante. Né. Mas são 28 cenas, das 28, pelo menos 18, eu posso até chutar para 19 aí, que tem essa questão racial presente, né, com as coisas que você, né, bem cutuca. Eu acho que o termo que eu coloquei maniqueísta é um termo que eu acho complicado trabalhar hoje em dia, porque ao todo os anos século XX, né, o bem contra o mal, na verdade não tem isso, né? A gente percebe que há uma pessoa que para ele é melhor estar naquele mundo, né, da classe média, branco, que se percebe que ele usa duas armas, educação e diálogo, né? Educação e diálogo. Ele até cita Martin Luther King, mas o Martin Luther King não ficava naquela apatia, né? Por mais que ele fosse o oposto do Malcolm X, né? Que seria aquele personagem do Antônio Pitanga, mas o Luther King buscava mudanças e ele parece que ele se torna um personagem invisível. Você vê que o pessoal não tem o pudor de soltar comentários preconceituosos na frente dele, não pede assim, desculpa, não é contigo não, mas não, fala na lata, né? É a mãe da menina lá, da Cristina. É o publicitário alemão que está pedindo na roda da campanha, né? Tem essa coisa, né? de ele estar invisível naquele mundo que não pertence a ele. Essa ideia de dois mundos que ele está presente, né? O que faz confrontar. Somente quando é o mundo negro. Você vê que os personagens negros confrontam. A cena do Põe Irmão eu acho muito bacana, né? Que até a Legacy de confrontar ele, né? Da realidade que ele vive. Eu não sei se vocês perceberam, né? Acho que deve existir alguma mudança aí se a história seguisse, porque no começo lá do filme ela oferece a carona e ele aceita. Né? Eu posso fazer a leitura que aceitar aquela carona é aceitar aquela condição de que ele vai continuar sendo o cara bancado pela mulher mais velha, né? Até tem o discurso, o linguajar dele tem, né? Tem umas coisas negativas, né? Eu não quero ver aquela velha, não sei o que, desprezo também. Ele também tem isso que eu digo, ele não dá para ser um herói, muito menos uma vítima. É um personagem complexo, né? Se você querer buscar a complexidade do personagem, vai existir. A própria personagem dela também, da Cristina, né? Será que ele é amor mesmo, de verdade? Né? O questionamento que eu faço, né? Se ela está vivenciando aquele momento da rebeldia, da virada dos 60 para os 70. Vê também que ele é muito evocado também por parte dos outros como alguém, né, com uma condição social um pouco melhor, né, um universo intelectual, acadêmico e tal, mas ele é muito requerido nas mulheres na questão sexual, né? A outra lá que está dando em cima dele, que é aquela loira, ele está chamando de chucrute. Olha, né, também tem uns apelidos que aparecem de vez em quando, né? Ele no restaurante, ei Zezinho, né? O chamando garçom de Zezinho, né? Então tem todo também um discurso dele também, de rebaixamento também, né? Rebaixamento também.